Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Nós estamos dando início hoje a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Ora, nesse semestre nós estamos estudando o livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, do J.C. Ryle. Foi um livro publicado pela editora Fiel. Ora, na aula passada nós demos início a um tema chamado Santidade Prática, que corresponde ao capítulo 3 do livro. Na aula anterior, o que nós abordamos foi em que consiste a santidade prática, ou em outras palavras, o que significa ser santo. Na aula de hoje, nós vamos abordar um outro aspecto desse mesmo tema. E o aspecto é a importância da santidade prática. E a pergunta que eu quero responder com vocês é: por que eu devo ser santo? Ora, o J.C. Ryle apresenta 8 razões do porquê nós devemos ser santos. Como a gente não tem tempo de abordar nessa aula as 8 razões que ele apresenta, nós vamos abordar 4, que julgo das mais importantes. Ora, a primeira coisa que o autor fala, ele diz o seguinte: acima de tudo, devemos ser santos porque a voz de Deus nas Escrituras Sagradas assim nos ordena claramente. Essa é a primeira razão. E a razão que nos parece mais evidente quando a gente pensa sobre o assunto. Ora, eu vou ser santo porque Deus disse que eu devo ser santo. E a gente precisa lembrar que Deus ele é a autoridade suprema sobre a nossa vida, porque Ele é o nosso Criador, mas também o sustentador da nossa vida, aquele que nos redime da nossa condição de condenação e nos dá a vida eterna. Deus tem todo o direito de exigir de nós o que quer que seja, e na sua bendita palavra, Deus nos ordena que devemos ser santos. Quando a gente olha, por exemplo, a carta de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Pedro diz o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Está fazendo referência a uma passagem do Antigo Testamento, em que Deus diz ao povo de Israel: sede santos, porque eu sou santo. Mas dessa vez, agora Pedro vai aplicar isso na sua carta, dizendo para a gente, também no Novo Testamento, repetindo essa verdade tão apresentada no Antigo Testamento. Então ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Deus diz: porque eu sou santo, você deve ser santo. Então, é uma ordem que Deus está nos apresentando. Quando a gente vai, por exemplo, para Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus Cristo diz: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É uma ordem. E é interessante essa passagem porque não somente é uma ordem de que nós devemos sermos santos, mas que também apresenta qual é o nosso referencial. E ele diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Então, o nosso referencial, o nosso alvo de santidade é a perfeição. E o interessante é que não poderia ser diferente. Porque quando Deus exige santidade, porque Ele é santo, o padrão de santidade que Ele apresenta para nós é Ele mesmo. E o padrão do próprio Deus só pode ser a perfeição. E aí você pode se perguntar: mas eu não consigo ser perfeito. Claro, eu não consigo também, você não consegue, ninguém consegue ser perfeito nessa vida. Mas quando a gente estabelece a perfeição como nosso parâmetro, a gente está sempre nos santificando. E é esse o propósito de Deus. De tal modo que hoje eu posso ser mais santo do que ontem. Daqui a 10 anos eu posso ser mais santo do que hoje. E até o fim da minha vida eu sempre vou encontrar meios de me tornar mais santo. Porque eu nunca vou atingir a perfeição. Eu vou sempre ter alguma coisa em que eu posso melhorar, que eu posso me corrigir, que eu posso me aperfeiçoar nesse caminho da santidade. Daí porque a palavra de Deus estabelece a perfeição como o nosso referencial. Ora, J.C. Ryle apresenta a nossa segunda razão e ele diz assim: devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade e propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo. Então ele diz que a santidade é o propósito da obra de Cristo na cruz. E aí você pode se perguntar: mas o propósito da obra de Cristo não é nos trazer salvação? Sim, também é nos trazer salvação.
mas também nos trazer santificação. Quando a gente olha, por exemplo, a carta de 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz o seguinte, lá no versículo 15: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque a Bíblia está nos dizendo aqui que o propósito da morte de Cristo é para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então a obra de Cristo também tem um propósito de mudar a nossa vida, fazer com que nós vivamos agora para a glória de Deus num viver de santidade. O propósito da morte de Cristo não é somente salvação, mas também inclui a santificação. Quando a gente olha, por exemplo, a gente vai ali para Romanos capítulo 8, no versículo 29, a Bíblia diz a seguinte coisa: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Olha, essa passagem nos diz porque Deus nos predestinou. E ele diz que o propósito da predestinação é que nós sejamos conformes à imagem de Cristo. Em outras palavras, quando Deus decidiu nos salvar antes que houvesse mundo, a sua decisão tinha um propósito, nos amoldar à imagem do seu Filho. Porque ao nos amoldar à imagem do seu Filho, nós estamos nos amoldando à imagem perfeita de santidade. Quando Paulo, por exemplo, escreveu a carta aos Efésios, ele inclui no início da sua carta uma doxologia, começar do versículo 3, em que o apóstolo Paulo começa a adorar a Deus com as seguintes palavras. Ele diz: Bendito Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha que interessante. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o propósito da eleição, conforme apresentado aqui na carta aos Efésios, é a santidade. É que sejamos irrepreensíveis diante dele. Então, por isso que o J.C. Ryle diz que nós devemos ser santos, porque essa é a finalidade e propósito daquilo que Cristo fez na cruz. Ora, o autor, ele continua dizendo o seguinte: falar que os homens são salvos da culpa do pecado, sem que ao mesmo tempo sejam salvos do domínio do pecado em seus corações, é contradizer o claro testemunho das Escrituras. Isso porque ninguém será salvo sem que sejam salvos também do pecado. John Piper, comentando sobre esse assunto, ele diz o seguinte: a fé que justifica é também uma fé que santifica. O Evangelho é o Evangelho da vitória de Deus sobre o pecado, e não apenas a sua tolerância ao pecado. Isso é importante porque quando Deus nos justifica, Ele não simplesmente tolera o nosso pecado como quem diz, agora você pode pecar livremente. O Evangelho não é o Evangelho da tolerância ao pecado, mas é o Evangelho da vitória de Deus sobre o pecado. Porque agora Deus nos justifica, mas também nos santifica. E tira o pecado arraigado do nosso coração até o dia que nós receberemos corpos glorificados e teremos agora uma vida totalmente sem pecado. Deus triunfando definitivamente sobre o pecado, por meio da obra que Ele realizou na cruz. Essa fé, a fé que nos salva, diz John Piper, também é a mesma fé que nos santifica. Terceiro ponto que o autor levanta da razão por que nós devemos ser santos, ele diz: devemos ser santos porque essa é a única evidência segura de que possuímos fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a santidade é a evidência da nossa salvação. Mas o que o autor diz não é somente isso, ele diz que é a única evidência. Ora, a santidade ela não salva, e a gente sabe disso, mas ele mostra quem são os salvos. Quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de João, quando Cristo se apresenta como a videira verdadeira,
Ele diz que ele é a videira e todo ramo que estando nele e não der fruto, ele corta e lança fora. Carta de Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Porque se a nossa fé não for acompanhada das obras, é porque não é uma fé verdadeira. É importante a gente pensar que exatamente essa santidade, que representa os frutos a partir dos quais nós podemos julgar se uma árvore é boa ou má. Se essa árvore está ligada à videira verdadeira ou não. E a própria palavra de Deus, ela apresenta as evidências que a gente deve olhar para a nossa própria vida, a fim de a gente discernir se a gente está produzindo frutos dignos de arrependimento. Ora, uma dessas evidências a gente encontra, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito Santo. Ele vai falar sobre paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E esse fruto do Espírito Santo é exatamente o fruto que evidencia de que nós, de fato, somos alcançados pela graça de Deus. Gálatas capítulo 5 apresenta evidências de que nós somos salvos ou não. Mas não é a única passagem na palavra de Deus que fala sobre essas evidências. A gente pode olhar, por exemplo, a Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças é um retrato do caráter do cristão genuíno. Quando a gente olha para as bem-aventuranças, ali a gente encontra um espelho, a qual nós devemos nos encontrar ao olhar para ele. Ali a gente deve encontrar o nosso próprio caráter, porque nas bem-aventuranças são apresentadas o caráter do verdadeiro cristão. Então ele vai dizer bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, porque essas características são as características que são encontradas na nossa vida quando a gente se encontra com o Senhor Jesus Cristo. E ali então a gente tem uma evidência, se de fato nós somos salvos ou não. Uma terceira evidência, uma terceira passagem da Escritura que pode lhe ajudar a discernir se você é salvo ou não a partir dos nossos frutos é a carta de 1 João. Ao fim dessa carta, o apóstolo diz a seguinte coisa: estas coisas vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibas que tens a vida eterna. Porque a carta de 1 João apresenta exatamente essas características de santidade, que podem evidenciar alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Quando a gente olha para a carta de 1 João, ali a gente encontra as evidências que a gente deve buscar e enxergar na nossa própria vida, que são as únicas evidências de que de fato nós possuímos uma fé salvadora. Ora, o autor ele continua apresentando a quarta razão do porquê nós devemos ser santos. E ele diz: nós devemos ser santos porque disso em grande parte depende o nosso presente consolo. Ele ainda diz: há uma íntima conexão entre o pecado e a tristeza, entre a santidade e a felicidade. Ora, devemos ser santos porque disso depende o nosso consolo, porque disso depende a nossa felicidade. Quando a gente olha, por exemplo, para algumas passagens das Escrituras, o salmista, por exemplo, ele diz a seguinte coisa: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram por causa dos meus constantes gemidos. O salmista está dizendo aqui porque ele calou seus próprios pecados, a sua alma gemia. E era como se os seus ossos eles envelhecessem, tamanha era a sua tristeza. Isso porque o pecado produz tristeza no nosso coração. A gente tem um caso ali relatado nos Evangelhos, quando o apóstolo Pedro negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. E no relato de Lucas, no capítulo 22, lá no versículo 62, a Bíblia registra que Pedro chorou amargamente após ter negado o Senhor Jesus Cristo. Porque o seu pecado trouxe tristeza ao seu coração. Agora, o contrário também é verdadeiro. A santidade traz alegria. O salmista, lá no Salmo 16, ele diz: tu me farás conhecer a vereda da vida
Na tua presença há plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Ora, na presença de Deus há plenitude de alegria. Porque com o viver santo a gente também encontra consolo, a gente encontra a felicidade. Tem uma passagem lá em Atos capítulo 5, que esse mesmo apóstolo Pedro, que chorou amargamente depois de ter pecado, quando ele foi preso e ele foi açoitado perante o Sinédrio, depois ele foi libertado sobre ordens de que não deveria de modo algum falar mais o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia registra no versículo 41 que o apóstolo Pedro ele se regozijou por ter sido julgado digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, ele se regozijou, ele se alegrou porque sofreu pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a santidade, ela produz felicidade. Então, para a gente concluir, eu vou resumir os 4 pontos que destaquei dos argumentos de J.C. Ryle do porquê nós devemos ser santos. Em primeiro lugar, devemos ser santos porque a voz de Deus nas Sagradas Escrituras assim nos ordena claramente. Em segundo lugar, devemos ser santos porque essa é a grandiosa finalidade e propósito daquilo que Cristo veio fazer no mundo. Em terceiro lugar, devemos ser santos porque essa é a única evidência segura de que possuímos fé salvadora em nosso Senhor Jesus Cristo. E em quarto lugar, devemos ser santos porque disso em grande parte depende nosso presente, consolo e felicidade. Então a aplicação que eu queria fazer com vocês é lhe perguntar, você é santo, você busca a santidade? Porque da nossa santidade depende a nossa felicidade, tanto no tempo presente quanto no futuro vindouro. Porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Que a gente possa buscar essa santidade, porque essa santidade é uma evidência de que de fato nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e eu espero lhe ver na nossa próxima aula.